internet! Mais um vídeo muito importante deste canal. Atenção! Como vocês sabem, todos os vídeos de segunda-feira aqui no mês de junho estão sendo listas sobre a cultura negra dentro da cultura pop, pra gente falar sobre representatividade e importância da cultura negra. E sempre com um criador que eu admiro muito e que tem muito pra somar nessa conversa. E muito importante, o seu view vale muito nesse vídeo. Por quê? Porque toda a monetização desses vídeos vai ser doada a instituições, a pessoas que estão precisando dentro do movimento. As instituições estão na descrição se você quiser saber mais. O seu view é muito importante, principalmente naqueles anúncios que vão aparecer durante o vídeo. Então não pule, assista a todos os anúncios desse vídeo, assista o vídeo inteiro, porque além de ser um vídeo muito importante, com conteúdo muito importante, gera monetização, ou seja, doação pra quem tá precisando. E pro vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que são características da cultura pop que vem da cultura negra e muita gente não sabia. Aquela famosa apropriação cultural. Então, pra esse papo aqui, quero chamar um cara que eu admiro demais dessa internet, que é o Ale Garcia, do podcast Negro da Semana e canal de YouTube também. Pode chegar, Ale! Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ale Garcia e é um grande prazer estar aqui contigo, Foquinha. Ai, o prazer é meu. Tô muito feliz que a gente tá gravando, Ale. Te admiro demais, acompanho teu trampo. É muito bom ter você aqui. Pra mim, demais também. Te admiro, te acompanho há bastante tempo. Uma satisfação estar aqui, esse quadro maravilhoso aqui. E a gente tem tudo a ver aqui nos nossos canais, né? Porque você fala de artistas, né, negros e fala muito de música. Então eu já tava querendo te chamar pra participar de um vídeo aqui comigo faz tempo, pra te falar a real. Maravilha. Sim, eu comecei com o podcast, uma grande paixão minha, sou apaixonado por podcasts, e o meu lance é falar de cultura negra. Aí eu fui estender para o YouTube, porque eu quero falar de séries, quero falar de filmes, quero falar de livros, né, muita cultura com imagem. Aí foi necessário também ir pro YouTube, tô feliz demais no YouTube, e é isso que eu tô fazendo, falando de cultura em todas as plataformas possíveis. Demais, eu vou deixar tudo na descrição aí, vai lá e segue o Ale e acompanha o conteúdo dele, que é demais, eu adoro. E bom, pra esse papo de hoje, eu queria trazer muito nesses vídeos que eu tô fazendo, falar sobre essa história aí da apropriação na música, né? A maioria ali dos gêneros surgiram na cultura negra, né? E eu achei você a pessoa ideal pra falar sobre isso comigo, porque você manja muito de música, além de tudo, né? Eu acho que a gente podia começar nesse papo aqui falando o que é apropriação cultural. A apropriação cultural, ela não é uma novidade, né? Ela se trata de quando pessoas de uma etnia em vantagem, e aqui a gente tá falando muito claramente sobre a apropriação cultural de músicos brancos da cultura dos músicos negros. Então vamos focar nessas duas etnias, né? Exato. Desde o princípio, desde as primeiras experiências musicais dos negros, isso acontece. Lá no jazz, quando eu falei até no podcast sobre John Coltrane, já acontecia. Os negros criaram o jazz, e aí veio uma banda de músicos brancos, né, Dixie Band, se eu não me engano, que é o nome, gravou o primeiro LP tocando jazz e levando como se eles tivessem esse pioneirismo na criação desse gênero que é tão incrivelmente, genuinamente negro, né? Então a apropriação é isso, é tu pegar a cultura, a criação de uma outra etnia, trazer pra si como se você fosse o criador, não dar os créditos e invisibilizar os verdadeiros criadores daquele projeto cultural, né? E aí acontece que isso, como você falou mesmo, isso acontece há muitos e milhares de anos, desde o surgimento de vários gêneros. E eu quis entrar na cultura pop porque realmente não dá pra falar de tudo, senão ia ficar um vídeo muito superficial, né? E dá pra falar de todos os gêneros, mas como eu falo muito de pop aqui no meu canal, achei legal a gente falar de algumas características dentro da cultura pop. Mas enfim, dá pra eu ainda fazer mais sobre isso depois, né, Ale? Você pode fazer mais comigo aqui, a gente pode falar do rock, né? A gente pode falar de vários outros gêneros. Mas bom, eu acho que também é importante falar pra quem tá assistindo, né, que a apropriação é principalmente um problema estrutural, né? Não é que a gente vai apontar aqui e criticar os artistas e que a gente tá fazendo esse vídeo pra criticar os artistas que muita gente é fã. Isso, a apropriação, ela vem do racismo estrutural, na verdade, né, que tá profundamente incrustado na nossa sociedade, que ele afeta fatores econômicos, fatores educacionais, fatores governamentais. E isso, a apropriação cultural na música, no cinema, no que for, é uma extensão do
racismo que ele é social e se espalha em várias vertentes. Então realmente a apropriação cultural é só mais uma delas. Mais um momento em que artistas brancos que estão ali repletos de hegemonia e de poder acham-se no direito de realmente ir lá, como se nós fôssemos selvagens, se apropriar da nossa cultura e utilizar o seu bel prazer sem realmente acreditar e dar o devido valor a quem criou essa obra, né? Bom, então vamos começar? A gente vai trazer aqui 5... É uma mistura de características com momentos, né? E eu acho que a gente pode começar, que eu acho que com a principal delas, uma das principais, que é a questão brancos versus hip hop ali, né? Uma questão clássica, né? Porque é muito louco, porque o hip hop é o momento em que a música negra se insere de maneira mais intensa no circuito comercial, na cultura pop muito proprietária norte-americana, né? Como a gente tinha antes o gospel, o blues, o jazz, nasce o hip hop, que é mais uma manifestação social, anti-repressão que os negros têm, mas começa a dialogar muito rapidamente com a cultura pop, né? A maneira com que os negros, naquele primeiro momento ali, África Bambaataa, DJ Kool Herc, criando hip hop e utilizando como base para suas músicas discos, né? Batidas pré-existentes, para poder criar aquilo lá nos anos 70, no Bronx, né? Então, quando isso começa a virar um grande sucesso comercial e esses negros começam a despontar, muito rapidamente, em breve, alguns brancos começam a surgir também, se apropriando de mais esse gênero. Só que é maluco que isso começa a surgir mais fortemente ali nos anos 80. Para 80 e 90, quando tem uma coisa da repressão policial muito forte, artistas como o NWA, Ice Cube, Ice-T começam a fazer raps ainda mais pesados, mais obstinados e indignados com a violência policial. E as pessoas brancas querendo expandir a cultura do hip hop para poder ser talvez mais palatável, ouvido em família, digamos assim, se acha no direito de começar a trazer artistas brancos pro jogo, né, para colocar eles a fazer um rap todo produzido em estúdio, um rap todo feito de uma maneira mais boazinha, digamos assim, completamente desfeito das verdades dos artistas negros do hip hop, né. E até trazendo umas letras mais divertidas, né? É, a gente teve lá os primeiro grupo de rap branco bem sucedido, né, os Beast Boys, que ainda traziam uma conexão mais forte com as ruas, só que aí nos anos 90, quando surge Vanilla Ice, que a coisa degringola de vez mesmo. Foi um artista completamente produzido em estúdio para ter o apelo comercial que agradasse aos brancos, né, com suas letras completamente inofensivas, bobas, dancinhas. A Ariel é para se criar um produto vendável em tudo, no corte de cabelo, no estilo de roupa. Nossa, sim. Né, muito forte isso. Sim. O Vanilla Ice é o maior exemplo desse início da apropriação cultural ali da música do hip hop, logo no começo, nos anos 90. E aí em 2000 a gente vê um rapper branco, acho que o rapper branco mais famoso que temos, que é o Eminem, né? Até hoje. Mas o Eminem é um caso muito peculiar, né? Porque o Eminem, ele tem uma formação muito próxima da maioria dos artistas negros do hip hop. Ele é um cara que também veio da periferia, um cara que veio das ruas, né? E realmente é um cara muito talentoso. Tão talentoso que desde cedo ele já foi colado, já recebeu o selo de qualidade de alguns artistas negros que estavam já fazendo um jogo mais avançado, já lidando com uma indústria de maneira mais madura, mas o Eminem foi adotado muito rapidamente. É lógico que a ironia, esse olhar dos artistas negros mais raiz, sempre existiram. Só que quando o Dr. Dre, que era um cara respeitadíssimo, adota o Eminem, produz o cara, e é tipo um grande padrinho dele, o Eminem ganha o respeito da galera mesmo. E o Eminem é muito difícil de contestar, porque ele é um cara que tem um estilo muito original, tem um talento absurdo, uma verborragia, e ele tá falando e fala coisas do gueto também, né? De uns anos pra cá, o hip hop realmente dominou ali, né, o circuito mais comercial, mais pop, né, como você falou lá no início do vídeo. Eu acho que a gente pode relacionar com o que vem acontecendo com o Grammy, né? Em 2014 rolou aquele momento ali que o Macklemore ganhou o melhor álbum de rap com The Haste. E ele concorria com nomes como Jay-Z, Kendrick Lamar, que era o favorito a ganhar com Good Kid, M.A.A.D. City. Rolou toda uma revolta, né? Os artistas, a maioria dos artistas se pronunciaram, dos artistas do hip hop. E o Macklemore postou, fez um textão lá no Instagram, fazendo aquela meia-culpa ali, falando pro Kendrick Lamar: você foi roubado, eu queria que você tivesse vencido. E isso soou meio mal, né? Mal pra caramba, né? É a tal da culpa branca. Depois de se apropriar, vir fazer
tentativa de se desculpar, na verdade, por estar se apropriando da maneira indevida e estar roubando os holofotes de um gênero em que os negros cada vez mais, mesmo assim, continuam sendo apagados, mesmo sendo os grandes nomes, né, desse estilo, ainda se dá um jeito de fazer com que os brancos consigam alçar lugares mais elevados do que os negros. E eu acho que é legal a gente falar ali do Grammy justamente porque em 2020 rolou toda a polêmica sobre racismo no Grammy, né? Que aquela ex-presidente foi demitida e aí botou a boca no trombone, falou que rolava realmente um racismo ali por parte dos dirigentes, principalmente na questão de dificilmente artistas R&B do R&B, do rap, do hip hop vencerem em categorias principais. São 61 anos de Grammy, apenas 10 artistas negros venceram o prêmio principal de álbum do ano. E teve aquela polêmica em 2017 que grandes nomes não venceram, que estavam muito cotados pra ganhar, como a Beyoncé com Lemonade, com o álbum do ano, e a Rihanna com Anti. E elas não venceram, quem venceu foi a Adele com o 25, e aí a Adele até fez um discurso falando que quem merecia era a Beyoncé lá no palco, né? Rolou todo esse momento. Isso. E vários artistas passaram a boicotar o Grammy, né? O Grammy tá há muito tempo, né, com demonstrações de racismo. Tanto por criar um nicho até, né, de ter o urban music, né? Que é esse momento, esse nicho em que se coloca as músicas negras como se pudesse somente estar ali falando de músicas que são nascedoras do hip hop, do rap, né? Então também tem isso, que acabou agora sendo derrubado para a próxima edição, depois de um puta protesto de artistas negros em relação a essa classificação, porque a música negra tá flertando e conversando com vários estilos, e é muito injusto que não se premie artistas negros em categorias principais, como se eles pudessem e devessem somente estar ali no R&B, no rap, né? Então isso é pesado mesmo, e artistas consagradíssimos, os maiores do mundo, como Beyoncé, como tu falou, não receberem prêmios principais é terrível, né? Aconteceu um exemplo esse ano com a Lizzo, né, que era uma das favoritas a vencer, e nas categorias principais ela foi a mais indicada, e quem venceu as categorias principais ali, principalmente de álbum, foi a Billie Eilish. Rolou também toda uma revolta, até porque a Lizzo venceu nas categorias mais B, assim, melhor performance pop solo, melhor álbum contemporâneo, urbano contemporâneo, melhor performance tradicional de R&B. Tem isso ainda, né? Uma artista como a Lizzo ter que não receber o reconhecimento necessário por esse puta trabalho que ela tenha, né? Essa puta carreira já que ela já conquistou. E voltando ali no que você falou daquela meia-culpa branca ali, tem o Justin Bieber, que recentemente com esses movimentos de Black Lives Matter falou sobre isso. Eu sou inspirado pela cultura negra, me beneficiei da cultura negra, meu estilo, como eu canto, performo, como eu me visto, tudo foi influenciado e inspirado pela cultura negra. Eu estou comprometido a usar minha plataforma desse dia em diante para aprender, falar sobre injustiça racial e opressão sistêmica e identificar formas de ser parte da mudança real. O Bieber fez esse meia-culpa aí, né? Sim. Aí ficou uma galera agora com essa missão de ficar em cima para saber o quanto ele vai usar a plataforma gigantesca dele para, sei lá, remediar essa apropriação aí do passado. Um cara que nasceu ali, né, por influência de Usher e tal, que pegou ele pela mão, que vem desde cedo bebendo, né, da cultura negra. Dois Justin, né? O Justin Bieber e o Justin Timberlake fazem isso de uma maneira muito, muito intensa. Agora é ver realmente se não foi se não foram só palavras, e o quanto ele vai efetivamente utilizar a plataforma e o poder dele para colocar os negros realmente em destaque, dar voz pros negros, porque é importante dar o espaço, né? Usar o seu poder branco para fazer com que os negros tenham o espaço merecido e não somente usurpar da criação, do poder dos produtores todos para tornar a música mais negra, né? Como a própria Miley Cyrus pediu naquele disco lá, de querer realmente fazer uma música que soasse negra. Acho que esse é um pedido que vários artistas brancos devem estar fazendo para soar tão descaradamente próximos, né, da música negra nas suas produções. O caso da Miley, acho que é um que a gente deve comentar aqui, porque foi realmente gritante, assim. Pra quem não lembra, em 2013, quando ela quis dar aquela mudança radical na carreira dela, parar de ser a Hannah Montana, sair daquele universo Disney pra ser um mulherão, aquela coisa de mulher feita, ela lançou a era Bangers, que veio naquela pegada de hip hop dos anos 90, e ela veio, a primeira música foi We Can't Stop, que ela trouxe o twerk, que ela trouxe vários elementos ali da cultura hip hop,
inclusive pessoas negras, né, que ali no clipe dela, e muita gente acusou ela de estar usando essas pessoas negras como um acessório. Total, aquele clipe dela, ele tá sendo analisado sociologicamente, tanto são os elementos de apropriação de cultura negra existentes ali. E eles existem de uma maneira pontual que se transforma aquele clipe num pastiche mesmo, né? Tu dialogar com a cultura negra durante tua carreira inteira e fazer isso acontecer de uma maneira que seja fluida, existem artistas que fazem isso. Só que ali realmente tem essas declarações do quanto ela disse pros produtores, quero fazer o meu som soar como um som de negro, e o quanto naquele clipe ela se utiliza desses estereótipos da cultura negra urbana, desde a unha, o dente de ouro, as dançarinas voluptuosas negras ali, dando, né, uma escora pra ela. Então ali tem a apropriação do início ao fim. Então ela faz a apropriação sonora e a apropriação imagética também, né? Sim. Se cercando de dançarinas negras pra também poder utilizar uma dança como se ela tivesse licença pra isso. Como se fosse um aval, né? Um aval. E eu lembro que na época começou todo mundo a falar sobre o tal do twerk. E muita gente achou que a Miley Cyrus tinha lançado o twerk. Que é algo que vem ali da cultura hip hop dos anos 90 mesmo, né? Tu vê, né? Tu vê o peso que tem um artista contemporâneo com um séquito de fãs adolescentes que não tem um recorte histórico pra saber que o twerk não foi uma invenção dela e achar que ela criou aquilo ali, porque ela não faz questão de não dar os créditos necessários, de utilizar aquilo como sendo algo dela. Então é muito fácil essa maneira com que a cultura negra se invisibilize quando artistas se tomam, né, de elementos da nossa cultura pra como se eles estivessem criando aquilo. Bom, a gente pode realmente falar sobre isso por muito, muito, muito tempo, né, Ale? Total, a gente tem muita coisa pra falar, né, sobre como os negros vêm sendo apagados, né. Eu acho que esse é bem um resumo mesmo, assim, então a gente pode pular, acho que pro tópico 2, que também é pra falar mais ali da parte feminina das divas pop no cenário, o apagamento das mulheres pretas no pop. Isso é uma coisa histórica, realmente. Eu até queria começar por um lance que eu descobri recentemente, uma carta que a Lana Del Rey escreveu no Instagram dela, em que ela fala sobre como ela alçou sucesso, diferente de divas pop negras que se usam da exacerbação da sexualidade. E ela deu nomes, né? Ela listou uma série de artistas negras como se elas tivessem crescido e chegado ao número 1 somente por usar o apelo sexual na sua carreira, nas suas letras, etc, né? Ela falou de Cardi B, Nicki Minaj, de Beyoncé. Falou de um monte de mina se imiscuindo, assim, né? FKA Twigs também. Quando a gente olha pra lista ali de divas pop, que são, né, nomeadas divas pop, a gente vê uma lista de mulheres brancas, né? A gente vê ali a primeira diva pop, de fato, ali que acho que trouxe essa coisa do nome diva pop é a Aretha Franklin, né? Aretha Franklin, grande diva pop ali, né? Negra retinta, né? Que realmente conseguiu, naquele momento, tá nesse posto, né? Então, depois disso, a gente não vê mais... Isso é muito louco e eu acho que é importante falar, né? A gente não vê mais estrelas pop com pele escura nos primeiros lugares nas paradas. Então, assim como há o apagamento de artistas brancos, né, se apropriando da cultura negra, eu acho que é bem importante se falar também que quando artistas negros estão em destaque na cultura pop norte-americana, mas também na cultura brasileira, se vê isso muito fortemente na dramaturgia, são artistas negras de pele mais clara. Então esse fator do colorismo é um fato importante da gente falar também, né? Que acho que há cerca de 15 anos, os maiores nomes, top 40, são artistas negras chamadas de light skin, né? Que tem a pele bem mais clara, realmente. A gente vê aí Beyoncé, vê a Rihanna, a gente vê várias artistas realmente que são exemplos disso. É muito importante a gente falar de colorismo e falar disso para até ser mais compreensível quando a gente fala de negras dentro de grupos formados somente por negras. A gente pode pegar o exemplo do grupo que levou o estrelato, a Beyoncé, Destiny Child, né? Então a gente tem 3 cantoras negras ali. Só que a gente tem tons de peles diferentes. A gente tem ali a Beyoncé como a negra de pele mais clara. A gente tem uma cantora extremamente talentosa, que era a Kelly Rowland. E a Kelly Rowland é a mais escura das 3.
E tem análises diversas dando conta de como ela não conseguiu, mesmo tentando e se empenhando, conquistar uma carreira solo de sucesso, assim como a Beyoncé, que é um sucesso estrondoso, né? Então, realmente, mesmo dentro de grupos formados somente por negras, tem aquelas de tez mais clara que acabam se destacando e sendo mais aceitas pela sociedade quando elas vão atrás da sua carreira solo, né? São vários exemplos disso e é muito louco porque eu li uma fala do pai da Beyoncé e da Solange em que ele diz ter certeza de que se as duas não tivessem pele clara, elas não teriam tamanho sucesso quanto elas têm. E eu não consigo me lembrar de uma mulher negra de pele mais escura hoje fazendo sucesso no nível que essas fizeram ou estão fazendo, né? Isso que você falou das girl groups ali leva também para o momento atual que, durante esse movimento aí de Black Lives Matter, que voltou forte agora, a Normani do Fifth Harmony e a Leanne do Little Mix falaram sobre isso, porque eram as únicas negras no grupo, e a Normani, negra de pele escura, né? Falou justamente sobre como era mais difícil para elas durante a carreira no grupos, né? A Normani falou isso, né? Ela disse o quanto ela se sentia diferenciada pelo tratamento que ela recebia do empresário, dos produtores, dos diretores de clipe, o quanto ela era sempre escanteada, e tem, inclusive, na formação de coreografia delas, de uma maneira muito cruel, momentos em que tem menos destaque para ela, em que ela realmente é colocada de canto, né? A Leanne fez um vídeo no Instagram super emocionada, assim, meio chorando mesmo, se desabafando pela primeira vez sobre isso. 9 years ago, after joining Little Mix, I had the biggest awakening of my life. When we were filming Wings, we worked with Frank Gatson. He said to me, "You're the black girl, you have to work 10 times harder." Isso aí foi muito complicado, né? Porra. E sem contar quando rola o hate, né? O hate de fandoms e tudo mais. Geralmente os ataques são geralmente relacionados, são racistas. Eu acho que a gente nem precisa ir longe pra falar disso. A gente pode falar do caso da Ludmilla, que aconteceu recentemente, né, Ale? Que rolou toda essa briga aí, essa exposição da briga dela com a Anitta. E aí começaram a atacar a Ludmilla. E todos os ataques totalmente racistas. É muito louco, né, o caso da Ludmilla, porque ela é completamente... não se dá razão alguma para a artista, não se entra na discussão. Realmente os fãs atacam ali ela de uma maneira virulenta, sem se dar conta de toda a complexidade daquela história, do processo e da autoria que ela tem na composição, enfim, daquela treta que teve ali a Anitta, música pro Snoop Dogg, etc., e creditar a Anitta na música, e realmente a negra acaba de novo caindo nesse estereótipo, sendo vista como uma criminosa praticamente, que atacam ela sem ouvi-la e sem analisar realmente o caso, o que ela estava falando sobre, né? Bom, então vamos pro nosso terceiro fato aqui, que também envolve uma diva pop, que é a Madonna, a questão do voguing, né? Que a Madonna popularizou o voguing com a sua música Vogue, muito famosa. Exato, aquele estilo ali criado, né, pela comunidade LGBT, né, em Nova York. E realmente, anos 90, a Madonna se apaixonou por esse estilo, né? Convidou, inclusive, um coreógrafo para conceber o clipe dela e pra poder dançar aquele estilo ali no clipe e tal, e fez uma música de enorme sucesso, só que anos 90 não se deu nem os créditos necessários, né? Hoje a gente sabe, através de um retorno histórico, que esse estilo realmente foi não criado por ela, como muita gente pensa até hoje. Então a gente volta a analisar a necessidade de tu acreditar de maneira adequada com o teu poder, né, de verbalização, quando você é um artista branco, que você está se apropriando de um estilo de pessoas negras, né? E hoje a gente tá falando muito do Vogue, principalmente porque a série Pose tá no ar, maior sucesso, e a série mostra ali essa época dos ballrooms de Nova York, do Harlem, que foi onde surgiu o Vogue. Inclusive essa série é muito incrível, eu já falei dela aqui no canal, e ela foi inspirada no documentário Paris is Burning, dos anos 90, que mostra também os ballrooms e toda essa época. É muito legal. Se você aí tá interessado em saber mais sobre Vogue e da onde vem essa inspiração de Madonna, é muito, muito importante assistir esse documentário. É muito louco quando documentários como esse, ou quando informações sobre a origem de fenômenos culturais vêm à tona hoje, que a gente tem acesso a muita informação, as pessoas brancas se surpreendendo, né? Mas eu não sabia dessa origem, não sabia que eram negros que tinham criado esse fenômeno cultural, né? Agora a gente pode colocar as cartas na mesa, né?
Vamos falar de um momento também que, meu Deus do céu, que não é nenhuma questão de apropriação cultural, mas é de racismo mesmo, que foi aquele momento do Super Bowl em 2004, a apresentação de Janet Jackson com Justin Timberlake. Aquele momento ali foi realmente vergonhoso, uma demonstração quando coloca num paralelo um homem branco com uma mulher negra. A mulher negra vai sair sempre perdendo, não importa o que ela diga, a voz dela é calada, né? Sim, e foi aquele momento que na apresentação o Justin Timberlake faz um movimento ali na jaqueta dela, que abre, e a ideia era mostrar um pouco do sutiã dela e acaba saindo o mamilo dela aparecendo. Isso, nossa, as pessoas criticaram muito e criticaram quem? A mulher, claro, né? Criticaram Janet Jackson. Não importa que ela fosse, que ela seja uma estrela pop gigantesca, irmã do Michael Jackson. Exato. Ela foi realmente invisibilizada e calada naquele momento. Ela falou que a intenção era só mostrar um pedacinho do sutiã. Aí o Justin Timberlake, talvez para não demonstrar que errou, que foi culpado por aquilo, ainda alimentou a mentira, né? Dizendo, não, foi muito legal, foi quente, foi legal, foi uns segundos e tal. E realmente todo mundo caiu em cima dela. Aí ela foi desconvidada para apresentar o Grammy, né? Que ela ia apresentar, né, Foquinha? Começa que, assim, ela tem que escrever uma carta de desculpas. Como assim, gente, né? Isso que você falou, como... Ela tem que escrever uma carta de desculpas, sendo que Justin Timberlake tinha que ter feito isso, né? Sabe o que é isso também? Ela é colocada imediatamente em dois estereótipos, da mulher hipersexualizada e da mulher negra criminosa. Ou seja, então se diz que ela tinha intenção, sim, em escandalizar a moral norte-americana, mostrando os seios durante o Super Bowl, e ela é colocada como criminosa no momento em que se diz que ela comete um crime, né, contra a moral norte-americana. Então ela duas vezes já condenada por algo, e não se acontece em momento nenhum o cara branco que sai ileso, sem nenhum tipo de perda, né? Não, e é muito louco que nem a importância dela na música e no cenário fez diferença nessa hora. Ela já era um ícone ali, desde os anos 80, um ícone pop gigante, uma carreira incrível, e também sempre foi tida como a irmã do Michael Jackson, né? Depois que isso aconteceu no Super Bowl, a carreira dela foi super boicotada, enquanto a do Justin Timberlake só voava. Acho que exemplos que aconteceram logo depois foi o álbum que ela lançou, que chama Damita Joe, que flopou totalmente, inclusive mal foi exibido os seus clipes e informações sobre o álbum na MTV, que era o grande termômetro ali de popularidade da época. A MTV parece que boicotou mesmo, já que a CBS, que organizava o evento do Super Bowl, também tomou uma multa naquela época por causa do que aconteceu e cortou relações com a MTV norte-americana. Então fica muito claro que essa falta ali de aparecimento do álbum na MTV, desse flop do álbum, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver a indústria, né, e as ramificações dela escolhem um culpado, né, pra responder aos problemas que eles têm. E aí tá muito claro quem vai ser o culpado. Eles, realmente, como tu falou, ignoraram o fato dela ser uma estrela gigante há muitos anos. Pra eles só apareceu, e talvez eles tenham feito essa escolha, de ser uma mulher negra facilmente culpável e cuja carreira talvez não ascendesse tão mais quanto a do Justin Timberlake, que era um músico em ascensão ali, né, começando na sua carreira solo. Então a escolha é muito óbvia, né, vamos pegar o branquinho, jovem, que tá aí com todo um cenário à frente pra se lucrar mais com ele, vamos colocar a culpa nela por todos os nossos problemas e realmente invisibilizá-la e negar que ela possa agora ter continuidade da sua carreira. Vamos boicotar o álbum, vamos desconvidá-la pro Grammy. Nossa, isso foi um absurdo, né? Que a CBS desconvidou ela pro Grammy e o Justin Timberlake lindão lá, ganhando prêmio no Grammy, ganhou o prêmio e tudo. E ele ainda depois foi lá e fez a famosa meia-culpa, falando que deveria ter feito mais. Em 2006, ele deu uma entrevista pra MTV. Deveria ter feito mais pra defender ela. A sociedade realmente é muito preconceituosa com mulheres negras. E não fez nada pra isso, né? Tanto que em 2018, ele foi convidado pra performar no Super Bowl de novo. Rolou aquela hashtag Justice for Janet, todo mundo esperando que fosse acontecer alguma coisa, né, em relação a isso, e cagou, segue jogo. O que adianta essa desculpa branca dele aí, anos depois, e quando a carreira dela já foi levada ao ostracismo, né? Ele podia e devia, naquele momento, abraçar ela por solidariedade artística, reconhecer que ela realmente era o elo mais fraco ali naquela corda e tomar a culpa pelo acontecido, não deixar que caísse sobre ela e ele saísse como bonzinho ali, né? O bam, o branco inocente. Bom, e pra fechar o nosso papo aqui, Ale,
acho legal a gente trazer uma conversa de um fenômeno que aconteceu recentemente, que é o fenômeno Lil Nas X, que detonou com o Old Town Road, uma figura incrível, um homem negro, LGBT, uma figura maravilhosa, né? E ele incomodou ali o meio country dos Estados Unidos. E aí, então, te faço uma pergunta aqui. A apropriação branca existe? Eles estão dizendo que sim agora, né? Como se ele estivesse se apropriando de um estilo tão eminentemente branco, cis e hétero, né? Como é que ele ousou ali colocar roupa de cowboy, cor-de-rosa e penetrar nesse estilo? Muito louco isso, né? O cara faz o maior sucesso no country ali, por misturar country com rap, e aí em determinado momento, por pressão, os caras, não, ele não é country, vamos tirar ele desse nicho aqui e vamos colocar ele em outro, porque não se pode falar que esse artista negro ali ainda LGBTQI esteja nesse estilo, né? Bizarro demais, cara. É muito louco pensar que ele ficou em primeiro lugar na Billboard Hot 100, 45 semanas consecutivas, quebrou o recorde, tirou o recorde da Mariah Carey, ficou em 19 semanas no Hot Rap Songs e no chart de música country. Tiraram ele, deu problema, tiraram ele do chart de música country por achar, né, tiveram que rever, por achar que não é tão country assim, sendo que músicas pop country entram nessa categoria. Por que o rap country do Lil Nas X não entra? Eles não hesitam, né, pra fazer um retrabalho e se tirar de um nicho uma pessoa negra que tá entrando no território dos brancos. Só que o contrário não acontece, né? A gente falou anteriormente do Macklemore e tal, o cara faz rap, então vamos contestar sua branquitude e dizer que ele não pode fazer, não pode ser classificado como tal. Não, ele é aceito, é permitido, um branco entrando nesse terreno, mas aí que o negro entra num terreno eminentemente de música branca tradicional, e ele vai sofrer como o cara sofreu, né? Sim, e fazendo feat com o Billy Ray, né? O Billy Ray Cyrus, pai da Miley Cyrus, que é um grande nome do country americano. E ele, inclusive, o Lil Nas X trouxe de volta o nome de Billy Ray. Exato, ainda levantou o cara do ostracismo, né? Modernizando de uma roupagem bacana pro country envelhecido do cara, e ainda assim é rechaçado e acabam caindo de pau em cima dele, quando o cara consegue fazer o que é arte, né, na música, unir estilos, criar uma forma diferente do country tradicional. É muito louco, o cara tem uma contribuição pro renascimento do gênero, e mesmo assim o cara é rechaçado e cai de pau em cima dele, né? Sim, total. Boa, Lê! Nossa, falamos bastante, mas ainda não falamos tudo que tem pra falar sobre esse assunto, né? Nossa, gigante, a gente tem muito pra falar, dá pra fazer uma série de documentários sobre a apropriação cultural da música negra, né? Sim, fica essa deixa aqui se você quer ver mais esse assunto aqui no canal, se você quer ver mais. A gente pode fazer mais vídeos, a Lê pode voltar aqui pra falar sobre esse assunto no canal. E também vocês precisam acompanhar o Alê se vocês ainda não acompanham. Siga ele em todas as redes sociais, acompanhe o canal dele, o podcast, que é incrível. Alê, muito obrigada, amei ter você aqui no canal falando sobre um assunto tão importante. Muito obrigado, Foquinha, foi um prazer falar sobre isso. É necessário, eu amo falar sobre cultura negra. Tô aqui à tua disposição para o que tu quiser, para próximos papos aí. Por favor, como a Foquinha falou, segue lá no canal que eu tenho falado muito sobre tudo isso. E comentários que vierem lá pedindo mais conteúdo vão ser ótimos para fazer ainda mais vídeos entrando nesses assuntos. Obrigada para você que acompanhou o vídeo. Ó, dá um like aqui se você curtiu. Compartilha esse vídeo para todo mundo. É um assunto muito importante, tenho certeza que muita gente precisa saber. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e é nóis!